que é notícia, você fica sabendo a partir de agora. Contraponto, a voz do povo. Oferecimento. Plano Itamed coletivo empresarial ou familiar. Consulte a promoção 3576-8005. Agora são 11h03. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues, carinhosamente os cumprimento. Antecipadamente agradeço a sua audiência. Começa mais um Contraponto na Cultura Voz do Povo, quinta-feira na semana 21 do mês de janeiro do ano de 2016. Cristãos católicos comemorando o dia de Santa Inês. Com apenas 13 anos, era cheia de pretendentes por causa de sua beleza. Inês foi cobiçada por sua beleza e riqueza por um jovem romano chamado Fúvio, que era filho de Simprônio, o prefeito de Roma. Fúvio fez o pedido de casamento formal à família. Inês, porém, não aceitou por causa de sua congregação a Deus. Eu repito, cristãos católicos que comemoram hoje o dia de Santa Inês. Hoje é Dia Mundial das Religiões e é o Dia Nacional de Combate à Tolerância Religiosa. Eu não sei, meu amigo Dante, se era quinta-feira, mas era 21 de janeiro. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a vila de São Vicente, que deu origem à cidade de São Vicente, no litoral paulista, ali contígua à cidade de Santos, no Bertioga, aqueles lugares todos ali do litoral paulista. 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil. A corte do príncipe regente Dom João VI aportou em Salvador e se dirigiu para o Rio de Janeiro, onde estabeleceu a sua sede. No mesmo dia, 21 de janeiro, porém no ano de 1901, morreu aos 81 anos de idade a Rainha Vitória, que governou a Inglaterra por 63 anos. O reinado mais longo na história de seu país. Em 1906, Pacto Policial Argentina-Uruguai, precursor da Operação Condor contra o movimento anarquista. 1922, morte do Papa Bento XV. Em 1924, morte de Lenin, o grande líder da Revolução Socialista Russa. Lenin morreu no 21 de janeiro de 1924 e foi sucedido por Stalin, que matou metade da Rússia para obedecer ao comunismo e não conseguiu nada. Em 1936, Guerra do Chaco, assinado o Tratado de Paz entre Paraguai e Bolívia em Buenos Aires. 1941, nascimento de Plácido Domingos e, recentemente, 2003, morreu aos 86 anos de idade, Alcides Procópio, um dos melhores tenistas brasileiros. Ele teve falência múltipla de seus órgãos. 11h05, Dante, vem chuva, não vem chuva? Não vem chuva, vem calor bastante, 34 graus é a máxima para hoje. O interessante é que as manhãs estão começando mais frescas e ficando bem quentes à tarde. A diferença é de 10 graus entre 6 da manhã e meio-dia, né? Então, está variando bastante a temperatura. E quem gosta do frio, uma notícia boa, que o inverno deve chegar mais cedo esse ano. O frio deve chegar. O inverno vai chegar no mesmo dia de sempre, mas o frio vai chegar mais cedo e vai ser mais rigoroso. Bem diferente dos anos anteriores, que o ano passado, que a maioria das pessoas quase nem sentiu frio. Né? O ano passado, de acordo com a NASA, foi o ano mais quente das últimas décadas. Teve 1 grau acima da média das últimas décadas em termos de calor. Um ano extremamente quente no planeta todo. Esse ano, para nós aqui, latino-americanos, especialmente para o Brasil, nós tivemos uma primavera e um verão que vai largo já, ameno, né? Ameno, chuvoso, né? E agora começando esse calor aí em Foz do Iguaçu. Por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, a temperatura máxima deve chegar a casa dos 25 graus. Frio. Que é muito frio para o Rio essa época do ano, né? Frio, muito frio. A temperatura do inverno do Rio de Janeiro, esses 25 graus. E, mas aqui em Foz deve chegar a passar dos 34, né? A sensação térmica chegando a uns 39. Mas a notícia é que deve chegar o frio mais cedo nesse ano e ser bem mais rigoroso do que nos anos anteriores. Previsão de chuva para nós? Não há previsão de chuva para o Foz do Iguaçu e nem para o Paraná para os próximos dias. O oeste, pelo menos, não há chance de chuva até a semana que vem. Tem cultura precisando bastante de água agora, Enes, ou não? Bom dia. Tem. Já está em plena maturidade a
Soja, né? A soja, né? Em outros locais o milho, né? Sim. Isso aí precisa realmente, é um estágio em que ela precisa muito estar na formação do grão. Né? O Elcio Rodrigues e o Samir, eles estão indo para o Rio Grande do Sul, estão ouvindo a Rádio Cultura. O Elcio Rodrigues é diretor, meu irmão é diretor da Rádio Sorriso, lá no Mato Grosso. A maior emissora de rádio do Brasil, na maior extensão territorial do Brasil, que é a Amazônia Legal. Uma rádio de 25 kW, a frequência de 700, são 3 com essa frequência de 700. Excelente a frequência, bem no meio. Nossa, você sabe que numa oportunidade, por volta de meia-noite, um sinal até forte da Rádio Sorriso, por volta de uma meia-noite ali na região de Realeza, Francisco Beltrão, eu tentando buscar, porque tem uma emissora em São Paulo, nessa frequência de 700, e aí tem uma emissora para lá de Buenos Aires, no 700, e a Rádio Sorriso. Né? A Rádio Sorriso, eles pegaram e fizeram o seguinte, mas quase não é unidirecional a sua antena, mas ela joga mais para a banda do norte. Então, por exemplo, Novo Progresso a Sorriso são 730 quilômetros de distância. Sul do Pará, tá? Nortão, médio, norte do estado do Mato Grosso. Como diz o Paulinho Micharia, ou gente que não gosta de ter vizinho, né? Porque moram a 100 quilômetros um longe do outro, que você anda naquelas estradas e não vê gente perto, né? E 730 quilômetros de distância de Novo Progresso a Sorriso. Nas primeiras horas da manhã, até que o sol não saía, com a radiofrequência daí bastante intensa, que permite, né? Você ouvia a Rádio Sorriso como se estivesse na cidade de Sorriso. 730 quilômetros de distância. Essas frequências compartilhadas, né, numa distância dessa, uma não atrapalha a outra. Não tem. Como a emissora principal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que também é 820. A Imenguí de Santa Maria. Não atrapalha a Rádio Cultura e tampouco a Rádio Cultura atrapalha. Quem reclama de nós aqui um pouco é uma emissora de rádio ali perto de Campo Mourão, mais precisamente de Roncador. Os caras têm uma frequência de 820, mas com 1 kW de potência. E já recebi telefonemas. Escuta, mas o que vocês estão fazendo com o transmissor de vocês? Estão batendo em cima de nós aqui. Aí fica no rádio, o seguinte, mais ou menos um som assim, né? Quer dizer, o que é? Uma frequência batendo em cima da outra, que você fica e aí você não tem um som audível. Bom, mas isso para desejar uma boa viagem ao Samir e ao Elcio. Estão indo lá para o Rodeio da Vacaria. Quem pode, né, Enzo? Eu tenho até pena dessas pessoas que têm que fazer esse sacrifício. O Samir disse que vai dar umas dicas para o Sartori lá, o governador, que está meio perdido. O Samir? Não, o Samir sabe tudo, né? É uma pena que o Samir só sabe tudo, né? Mas enfim, 11h10. Júlio Afonso, bom dia, Júlio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Meu destaque vai para o futebol feminino aqui de Foz do Iguaçu, que conseguiu uma excelente vitória ontem contra a equipe de São José, atual vice-campeão brasileira, na estreia da competição de 2016, 3-0 para o Foz Cataratas. E olha, um gol que a Luana fez, não sei se chega no nível dos gols... Seria o gol do Fantástico. Nos gols do Prêmio Puskás lá, que o brasileiro fez. Porque ela meteu um chapéu... Como é que é o nome do menino de Goiás que ganhou? O Wendel Lira. O Wendel Lira, então vai ser a Luana Lira. A Luana Lira. Ela, centroavante, camisa 9 da equipe do Foz, fez 2 gols, os 2 primeiros gols, aos 38 e aos 40. Eu estive acompanhando a partida ontem. E no segundo tempo a Camila conseguiu fazer o 3º gol, dando números finais a partida. O técnico Roberto Costa, obviamente, gostou muito, parabenizou as atletas pelo pouco tempo de preparação que elas tiveram, né? A CBF anunciou que o campeonato seria no começo de janeiro, com poucas semanas de antecedência. O campeonato mal terminou no final do ano, já começou em janeiro desse ano, para não ter conflito de calendário com outras competições. E o Foz largando muito bem. Próximo jogo contra o Vitória da Bahia, no dia 26, Vitória que tomou uma goleada de 5-0 do Caucaia ontem, além do Caucaia e do Vitória e do São José, o Pinheirense está no grupo do Foz, o grupo 3, então o Foz já largando com o pé direito. O Gesi falou que esse seria o jogo fundamental, o jogo contra o São José,
e as garotas conseguiram aí fazer muito bem o seu papel. Como é que é o andamento do campeonato, Júlio? Quem classifica, como é que é o andamento, o regulamento? Olha, primeira fase são 5 jogos, né? E aí o melhor do grupo o melhor de cada grupo se classifica aí para semifinais. Para semifinais. Então, são 4 grupos. São 4 grupos de 6? De 5. 4 grupos de 5. São 4 jogos, né? O Foz vai folgar numa rodada. Exatamente. São 5 rodadas. São 5 rodadas, 4 jogos. 4 jogos. Tá, o melhor de cada grupo segue adiante e depois vão... Semifinal e final. Semifinal e final. Exatamente. 11 horas e 13 minutos, a temperatura é de... E a entrada foi franca ontem, o público pôde acompanhar sem precisar pagar. O que deu lá? 500 pessoas, por aí? Não, foi bem fraco o público. Foi cerca de 100 pessoas, 150 pessoas. No máximo. E a maioria que a gente pôde observar, familiares das atletas. 11 e 13, aí é brabo tocar futebol, remunerando atletas. A bilheteria nunca por si só pagou folha de pagamento de ninguém, mas ela tem que ter um certo significado. Eu acredito que o horário ali, começando 5 horas da tarde, numa quarta-feira, também não ajuda muito. Não tem o apelo ainda, Caleb. Se você colocar para a noite, a novela atrapalha. Se você colocar para o domingo à tarde, o programa, o futebol masculino atrapalha. Aí é dia de, sei lá, enquanto vai ter que ter apelo. É o apelo que a seleção brasileira jogou. A seleção brasileira jogou no Pacaembu, num domingo, 16 horas, e o público foi pequeno pra caramba também. É porque o futebol feminino realmente não tem apelo. Agora são 11 horas e 14 minutos. Enes Mendes da Rocha, bom dia, Enes. Bom dia. Olha, desde 1972, a estatal Petrobras explora óleo, petróleo de xisto, que é uma rocha betuminosa, rica em produtos, matéria orgânica, melhor dizendo, no município de São Mateus do Sul, a 140 quilômetros de Curitiba. A produção diária da usina do xisto de São Mateus do Sul é em torno de 7.800 barris dia hoje. Já foi melhor, mas hoje é de 7.800 barris, uma produção razoável em gás liquefeito e também naquele material amarelo que eu estou tentando lembrar aqui. Pra você ter uma ideia, a rádio difusora de São Mateus do Sul, co-irmã da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu até o começo dos anos 90, né, nós instalamos o sistema irradiante ao lado da usina do xisto. E era comum, que havia uma rampa, você vê os caminhões da usina despejar os resíduos, e nesses resíduos estava aquele material amarelo, enxofre. Então, a quantidade de enxofre que produz a usina do xisto é coisa extraordinária. Ela tem hoje 1.000 operários diretos, já foi mais, mas hoje tem 1.000 operários diretos e 3.000 indiretos. Se nós considerarmos de que uma família média, 4 membros, então nós teríamos 16.000 pessoas, digamos assim, não dependentes, mas influenciadas diretamente pela usina do xisto de São Mateus do Sul. Acontece que os burburinhos do fechamento da usina é coisa séria. O prefeito interino, que é o vice-prefeito Clóvis de Stefano, ele está preocupado, porque numa população de 41.500 habitantes, praticamente a cidade está na mão da usina do xisto em São Mateus do Sul. 100 indústrias, no censo de 2010, comprovam de que praticamente a maior parte destas indústrias estão exatamente em torno da prestação de serviços, usufruindo da estrutura da usina de São Mateus do Sul. O fechamento disso é dramático, porque vai colocar para a rua... E qual seria o motivo fundamental? Não tem competitividade mais com as outras fontes? Não tem. As reportagens de muito tempo atrás trazem um dado interessante, porque a Petrobras já planejava, já estava com os estudos concretizados, que aquilo é um protótipo, e funciona até hoje como protótipo.
mas uma usina em escala industrial, para a produção de 45 mil barris dia, né, e de 19 mil toneladas de gás natural e 15 mil toneladas de enxofre. Esse projeto ele foi completado, só não foi colocado em prática. Na época da feitura desse projeto, o custo, segundo as reportagens da época, era de $36 o barril. Veja, hoje nós estamos com uma cotação, se não me falha a memória, em torno de 28, 29 dólares no mercado internacional. É verdade. Agora, está preocupado o prefeito? Está. E com razão, porque eu acho que se fechar a usina hoje, é como se fechasse a Sadia em Toledo ou secasse as cataratas em Foz do Iguaçu. É verdade. Eu me lembro, Enes, que quem se debruçou muito, eu me lembro disso, quem se debruçou muito pela usina do X foi o governador Álvaro Dias. Lembra disso, né? Que fez todo um esforço em relação a isso. Mas daí o tempo passa, vem fontes. Hoje eu estava vendo, ontem, no telejornal da Rede Globo, o correspondente da Globo lá de Tóquio, dizendo o seguinte, que tem uma brincadeira já em relação, que estão fazendo no mercado, em relação ao petróleo. Diz que o barril de petróleo na casa dos 20 e poucos dólares, e quem vende diz o seguinte, se não quiserem o barril, o petróleo é de graça. Entendeu? Estão vendendo o barril. Entendeu? O petróleo mesmo. É de graça. E já está de graça, entendeu? Compre o barril e leve o líquido junto, entendeu? Por quê? Porque tá todas as fontes produtoras e caso dos países árabes, que quase com exclusividade a sua renda está no petróleo, né? Estão baixando para poder competir. Confira as grandes ofertas que você só encontra no Super Real para esta quinta-feira. O enquanto durar o estoque, o arroz Taipã branco, R$ 8,99. O coração de frango, R$ 7,99. E a moela, R$ 3,99. Opa, tá barato, eu vou comprar, gosto de moela. O Nescau, 800 gramas, R$ 8,99. Super Real, onde o importante é você. Na rua Ernesto Geyer, Ernesto Geyer, 835, e o telefone é 3577-1203. E essa ventaniazinha fria, que eu gosto de janela aberta em vez de ar-condicionado, mas deixa a gente bem louquinho, né, Dante? O senhor sente o vento frio? Eu não. Eu senti. Aqui em Quando chega a madrugada, pra caramba. Quando chega a madrugada tem vento bem frio. Ventinho ali bem. Não é isso, Enes? Estou na mesma consequência. E tu está na mesma consequência, né? 11 horas e... É porque ali a gente mora perto daquele descampado ali, por isso que é aquele vento mais forte ali que a gente tem. Lá para baixo não venta tanto assim, não. Ô, Caleb, qual é teu destaque, Caleb? As aulas da rede estadual de ensino estão marcadas para começar no dia 1º de fevereiro e é ainda o ano letivo de 2015. Vai até o dia 19 de fevereiro, o ano do ano passado, que teve todo aquele período de greves, e por isso eles estão repondo. Essa semana estão feitas as contratações aí pelo processo seletivo de funcionários ali da administrativo e também da área da limpeza, e já foi aberto o edital também para o chamamento de professores, aí para compor o quadro. Tem os professores concursados e aí falta professores. Então foi feita essa chamada dos professores na segunda-feira, foi publicado o edital e começa a contratação a partir da próxima segunda-feira. Pouco mais de 100 professores estão sendo chamados aqui para a rede estadual de Foz do Iguaçu. Na rede municipal de ensino, as aulas começam no dia 15 de fevereiro. 11 horas e 21 minutos. Ligue para o 3026-8020. O WhatsApp da Rádio Cultura é 9827-8200. É o WhatsApp da Rádio Cultura. Quer jogar um desaforo no Nelson? Não tem problema. Pode mandar um WhatsApp aqui que a gente aceita. 3026-8020, porque você telefona amanhã é sexta-feira, no final do programa. Eu digo quem é o ouvinte que será contemplado com um valezinho de R$200 em compras ali no Nossa Senhora do Cacupê, da Fagundes Varela, no endereço da Economia. Estive lá ontem no Nossa Senhora do Cacupê. O Vanderlei, o Itacir e o Toninho estão debruçados em repor o estoque. Venderam bastante nesse final de ano, início de ano, e os próprios fornecedores dão uma segurada um pouco no fornecimento, férias e tal. E além do que, meu caro Enes, o tal da economia brasileira, o mar não está para peixe mesmo, né? Ontem eu estava vendo uma situação em Cubatão,
que me chamou bastante atenção. E a gente fica extremamente triste. Uma empresa demitindo centenas de funcionários, eu acho que você tem anotado aí nos seus apontamentos. E aí é o seguinte, numa situação de contrataram ali em torno de uns 100 motoristas de táxi, chofer de táxi, com seus carros ali, em frente à empresa. Chamava lá o Nelson Rodrigues. O Nelson, muito obrigado, foi um prazer o senhor trabalhar aqui conosco. Aqui está seu não sei o quê, vamos acertar e tal, e pode pegar o táxi e ir para casa, que o senhor está dispensado. Entendeu? Gente de 10 anos, gente de 15 anos, gente de 20 e tantos anos, e que num primeiro momento tentaram dar um critério para a dispensa, né? Entre o solteiro e o casado, segura o casado, entre, não sei, mulher isso e aquilo, segura uma outra, tentando dar um critério com quem diz quem, em última análise, mais precisaria, né? Todos precisam, todos são merecedores e tal. Enes, está sem critério nenhum. Agora, já está sem critério nenhum. Cada boletim econômico que se lê, cada informação econômica que se tem, é a decisão pela dispensa de mais gente no Brasil. Está assustador. Olha, a jornalista Maria Cristina Frias, que ela é a titular da coluna Mercado Aberto, da Folha de São Paulo. Da família Frias, né? Ela escreveu ontem um artigo em que ela diz o seguinte, né? De que em 2016, praticamente 1,5 milhão de vagas em empregos formais, né? Empregos formais, não aqueles informais. O Brasil vai perder isso. Espera lá, 1,5 milhão aproximadamente de... Nós já saímos de 2015 com uma perda de 1.600.000 empregos. E entramos em 2015 com uma perda exatamente de quase a mesma coisa. A indústria perde quase 600.000 empregos diretos. Você veja o reflexo disso nos demais segmentos da economia de um país, né? Além de tudo, né, ela registrou um dado interessante. Na medida em que as pessoas vão perdendo a força do dinheiro, vão perdendo o poder aquisitivo, vai caindo o consumo generalizado. Não é o consumo apenas de alimentos, né? Ontem, a rede de supermercados do Paraná, a maioria deles, a APRAS, reunida em Curitiba, né, tendo como os principais grupos o Condor e a Rede Mufato, nós vamos ter que fazer alguma coisa, nós vamos ter que baixar custo, nós vamos ter que economizar em energia, porque caiu em determinados setores de um mercado 32%. Interessante que o setor de alimentos, com toda essa alta, ele ainda se mantém, né? Mas os setores, por exemplo, que muitos mercados apostaram muito na atividade, na venda de produtos eletrodomésticos, geladeira, fogão e por aí afora, micro-ondas, né? Hoje é raro um mercado de porte de médio a grande que não tem exatamente isso. Tem roupas, né? Tem bazar, tem uma série de coisas. Esse setor puxou as vendas para baixo. Eles estão preocupados que uma queda de 32%, né, reflete exatamente naquilo que não poderia refletir, que é o setor de alimentos. Você veja a dificuldade com que os mercados... E eles disseram o seguinte: Rede Walmart, 554 pontos de venda no Brasil, 5% fechou. Inclusive, aquela rede que é deles, a Maxi, fechou em Foz do Iguaçu, não fechou? Se eu não me engano, o Vanderlei não era desse setor lá da Walmart? Antigamente, sim. Antigamente, sim. E fechou agora o de Londrina, sem falar na rede Mercadorama em Curitiba. Isso assusta quem é dono de mercado. Olha, E agora, aqui pertinho de nós, fechamento de 5 mercados da rede Max. Não assusta? Assusta eles. Inclusive o seguinte, não se acha mais nenhum dos acionistas da empresa, inclusive nem no endereço, não se acha mais as pessoas desta rede de 5, 6 supermercados, dessa cadeia de 5, 6 lojas aqui na cidade de Foz do Iguaçu.
todo mundo fugiu, estão os empregados aí ao Deus dará, não sabe exatamente como é que vai ficar a situação, e não acha as pessoas. E também, se achar, não vai achar dinheiro. Né? Quebrou, está quebrado, estamos conversando e não adianta imaginar outra situação. Agora, eu não sou economista, Enis, mas a gente já vem de longe, alguma coisa a gente desconfia. E quando você ouve de que está, digamos assim, o seu... perdão, eu me distraí aqui com o volume desse piscirica desse telefone aqui. Mas você olha assim, China caindo, mercado recessivo. Japão, mercado recessivo. Algumas economias na Europa, de alguns países, parado. Não está subindo, mas não está caindo. Economia boa? Só a norte-americana nesse momento. Só a norte-americana nesse momento. Autossustentável. Né? E quem tem uma China, quem tem não sei o que, ainda está 7% de crescimento ao ano, tá, mas é a metade do que estava crescendo em anos anteriores. Isso vai dando uma preocupação mundial, né? Vai ficando generalizada. E no Brasil a coisa está feia, viu? Mas não precisa ser economista, para você sentir na pele o drama do aumento dos produtos. Hoje pela manhã eu fui comprar 4 pãozinhos, a média foi 60 centavos cada um. Mas espera lá, e é pãozinho mesmo, não é coisa... Não é pãozão, é pãozinho. É um brioche da vida pequeno. Agora, é um brioche da vida. Agora, você transporta isso para a carne, você transporta isso para produtos, digamos assim, um pouco mais sofisticados. O que é que você tem que fazer? Você tem que cortar. E vai cortar, se não cortar, o preço corta você. Então, você já sente isso, não adianta. Não precisa ser um economista para saber que as coisas aumentaram. Olha, 3026 8020, você vai ter uma vale de compras do supermercado do Carcopê. Liga para cá, 3026 8020, 9827 8200, é o WhatsApp da Rádio Cultura. 11 horas e 29 minutos, a temperatura de 30,5. Qual é o teu destaque ali? Eu tenho 2, doutor Nelson. Um da região e outro daqui. Da região, em São Miguel do Iguaçu, ontem uma senhora acabou sendo morta com um tiro na cabeça. Quem matou foi o genro, que inclusive já está identificado, Jefferson dos Santos Borges. Segundo informações do delegado, doutor Francisco Sampaio, que inclusive participava na programação da Rádio Cultura ontem, esse elemento aqui, ele já tinha batido na avó da esposa dele, ela estava querendo separar dele, ele não aceitava a separação, a mãe ficou a favor da filha, ontem ela estava almoçando, ele chegou e deu um tiro na cabeça dela, matou e fugiu. Está desaparecida. A polícia está tentando localizá-lo, mas ele está identificado. A esposa deu testemunho. Mas fez um trabalho bacana ele. Fez. E pior que ele não trabalhava, era desse jeito. E aí por isso a filha estava querendo largar. Ele não trabalhava, não sustentava a casa. A sogra também falou, então não tem como ficar. Ele foi lá e matou a sogra. Quer dizer, agora ficou mais bonito para ele. Agora ficou bom. Agora ficou bom. E aqui, lamentavelmente, um senhor de 74 anos de idade, Jorge Antônio Pellicer, conhecido como Jorginho. Ele ontem estava trabalhando com um trator e acabou sofrendo um acidente e foi levado para o hospital. Faleceu ao dar a entrada no hospital. Infelizmente, 74 anos de idade. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. O corpo está sendo velado na Igreja Católica de Três Lagoas, tá? E será sepultado no cemitério de Três Lagoas às 16 horas de hoje. 11 horas e 31 minutos, e ontem de fonte segura, Enis, candidato a candidato. A gente sempre dá um toque na questão política, né? Porque está se avizinhando aí uma campanha. O Cleomar, secretário de Segurança do município aqui de Foz do Iguaçu, é candidato a vereador. Me contaram que o Cleomar é candidato a vereador. E eu acho um nome gabaritado para ser vereador, dado o trabalho prestado, né? Formação. Eu vi um destaque muito positivo do Cleomar nesse problema havido no 7 de setembro aí, né? Quer dizer, ali ajudando na coordenação e auxiliando os desabrigados e tal. Acho que o Cleomar foi bem ali, não foi ele? Foi. Ele tem feito um trabalho muito bom à frente da Guarda Municipal, um trabalho que a Guarda vem desenvolvendo dentro da cidade de Foz do Iguaçu hoje, é um exemplo do Estado do Paraná. O Cleomar tem uma aprovação ali perante seus pares na Guarda Municipal de quanto por cento, mais ou menos? 70%, 80%? Eu acredito que sim, doutor Nelson. O Cleomar é uma pessoa que ele sabe tratar com os guardas municipais, ele não é truculento, é uma pessoa de diálogo, uma pessoa que sabe conversar. Eu acredito que sim. Eu acho que o Cleomar está nesse patamar aí, sim.
Eu acho que é um bom valor. E outra coisa, ele vem, não é que ele foi alçado diretamente à segurança de uma forma direta, não. O Cleomar começou como balconista. Ele foi balconista do Camalito por muito tempo. Ele tem uma experiência no trato com as pessoas, né? Aliás, pela própria profissão que ele desenvolveu lá atrás, né? Então, quando ele se preparou, ele estudou, ele teve uma formação, não foi de uma hora para outra que ele passa por um apoio, um padrinho político, não. Foi exatamente pela formação que ele alcançou a titularidade da Guarda Municipal. É difícil você ver pessoas de um nível desse, sabe, sair por limpo e ser candidato. Por que eu estou dizendo isso, Enes? Agora você me deu o gancho que eu queria. Eu acho que, eu sonho que o processo político tem que ter os Cleomares da vida, entendeu? Do jeito que eu digo que o Olávio Batista, nosso colega aqui, que é candidato a vereador, o Valmor da Aparecidinha, volta meio, eu toco no... Por quê? Porque são pessoas que estão realmente compromissadas em fazer um trabalho pela comunidade. Então, eu acho que esses têm que vir, como diz você, para o limpo, lançar seu nome, a candidatura. Claro, não vai entrar todo mundo, né? Não vai entrar todo mundo, mas o fato engrandece o sistema eleitoral, a disputa, e quando não, a gente torce para que sejam merecedores de uma vaga. 11h33, alguma coisa antes do intervalo comercial? Deixa eu só retificar aqui, eu cometi um erro aqui, me perdoe, eu falei que ia ser sepultado no cemitério da Gleba Guarani, não, ele está sendo velado na Igreja Católica da Gleba Guarani. Do senhor que teve um acidente com o trator. E será sepultado no cemitério de Três Lagoas, é o seu Jorge Antônio Pelissar. 11h34, vamos para o pequeno intervalo comercial, a temperatura de 30,7, daí nós voltamos com o contraponto da cultura Voz do Povo. A Cultura de Voz está apresentando programa Contraponto, a voz